Vamos lá. Quando Israel volta do cativeiro, Esdras 3, foi dada a liberdade pelo rei Ciro. Quem quiser voltar, volte. Só que na Babilônia, escute bem, na Babilônia já tinha muitos crentes judeus que estavam bem, tinham construído casas, se casaram lá, criaram famílias, e quando ele deu oportunidade para voltar, nem todos voltaram. Por quê? Porque Jerusalém estava acabada, Jerusalém não tinha cidade, Jerusalém, 70 anos de cativeiro, a terra estava dura, a terra não podia ser plantada, tinha que ser aradada, eles não tinham costume mais de aradarem. Então como voltar para Jerusalém? Muitos optaram ficar em Babilônia, porque a Babilônia era conforto, a Babilônia era glória, a Babilônia era o crescimento. Tem muitos crentes hoje que estão na igreja, mas o coração é da Babilônia. E eu vou dizer para os senhores, mas uma boa turma, com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, disseram: ainda que lá esteja duro, ainda que lá esteja difícil, ainda que lá esteja acabado, mas Jerusalém é o nosso lugar, é o nosso altar. E quando chegaram, antes de começarem as muralhas, antes de começarem qualquer projeto, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Levantaram um altar. Queridos, a minha temática nesta manhã é para ir ao altar. Você só pode ir ao altar, escute bem, se houver confissão de pecado. Não vá para o altar sem morrer. A Bíblia diz em João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Só vá para o altar se houver confissão de pecados. Só vá para o altar se você tem comunhão com seu irmão. Hebreus 10, 25. E não deixeis a congregar, como é costume de alguns. Tenham comunhão com o teu irmão. Só vá para o altar se você estiver pronto para ouvir a palavra, como está no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha para cá, se você passar pelo altar, Hebreus 4,16 vai se cumprir. Cheguemos a Ele com toda ousadia ao trono da graça, para que alcancemos a misericórdia e a graça, e Ele opera em nós no tempo oportuno. A porta Ele já abriu, o véu Ele já rasgou, é só você entrar agora para adorar a Deus no altar. Diga glória a Deus. Agora olhem para mim aqui. O salmo que vocês escolheram, ele tem 3 momentos, e eu vou ser breve agora. Diga comigo para entender. 3 momentos. O salmista aqui, ele vai procurar orar para Deus resolver. Nas 3 estrofes que você tem, 1, 2, 3, 4 e o verso 5, são 3 estrofes. Esse Salmo 43 é a continuação do Salmo 42. O salmista estava anelando a presença de Deus. Ele queria ir à presença de Deus. Mas a primeira coisa que nós observamos aqui neste Salmo, escute bem, olhe para mim. A primeira coisa é que na primeira estrofe, o salmista faz uma oração, ele tem um desejo, e o desejo é dele ser liberto dos seus inimigos. Olha o que diz o texto: faz-me justiça, ó Deus. O salmista estava levando a vida natural dele, a vida normal dele. Só que a vida do salmista estava sendo abalada por homens falsos, homens cruéis, homens ruins, homens perversos. Ele diz assim: faz-me justiça e livra-me do homem fraudulento e injusto. A crise aqui era grande. Era tão grande que no verso 2 ele diz assim, ele diz no verso 2, por que me rejeitas? Ele tinha temores por fora e temores por dentro. O salmista está pedindo a Deus, é o primeiro pedido, que Ele lhe livre dos seus inimigos, dos seus opositores. Mas vamos abrir aqui um parêntese, para os irmãos entenderem bem. Quando Davi pede isso, ouçam bem, quando ele pede isso, para Deus livrar ele estava na angústia,
ele estava na prova, ele estava na luta, mas tinha uma coisa interessante: a luta, a prova, os falsos, as batalhas, não tiravam a alegria dele. Quando você chega no verso 2, ele diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Olhe para mim, crente que está caminhando para o céu, pode ter o falso entrando na tua vida, pode ter o fraudulento entrando na tua vida, pode ter a batalha entrando na tua vida, pode ter a doença entrando na tua vida, pode ter o câncer entrando na tua vida, pode ter a dor entrando na tua vida, pode ter até a morte entrando na tua vida, mas tem uma coisa que nunca arranca do crente verdadeiro: é a glória e a alegria de estar na presença de Deus. Quando ele olha para as lutas, para a doença, ele diz: tu és a minha fortaleza. Aí ele diz: porque me visto de luto? Ele está dizendo: eu estou assim, mas tu és a minha fortaleza. Vamos dar dois exemplos: na desgraça, na doença, na prova, na escassez. A Bíblia diz em Jó 1:20, o que foi que Jó fez quando veio a dor, quando veio a luta, quando veio a prova, quando veio a desgraça. O que foi que Jó fez? Vamos lá, bem forte, o que foi que Jó fez? Quando Paulo estava sabendo que ia ser morto, decapitado, todos os crentes abandonaram ele, como está em 2 Timóteo 4, 7 e 8. O que foi que Paulo fez? Doente na prisão, morrendo com tuberculose. O que foi que Paulo disse? Eu combati o bom combate, acabei a carreira. Vamos lá, acabei a carreira. Olhe para mim aqui, nada desvia crente que vive no altar de Deus, nem doença, nem dor, nem prova. Se você ler Romanos 8, 31 até o 35, Paulo vai dizer: que diremos pois destas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Então, se você tem esse Deus, olha o que ele está dizendo: faz-me justiça, Senhor. Diga isso aqui nesta manhã: faz-me justiça, Senhor. Deus sabe da tua causa, Deus sabe do teu problema, então você não precisa se preocupar, só diga para ele: me faz justiça. Mas não deixe de vir culto quando tiver com problema, não deixe de adorar quando tiver com problema, não deixe de glorificar quando a doença entrar, não deixe de adorar quando a prova chegar. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça. Então a primeira coisa, o salmista, ele ora para Deus lhe dar liberdade. É o anseio dele, é o desejo dele. Ele tem luta, ele tem problema, ele tem dificuldades, mas ele vai orar a Deus dizendo: me faz justiça. Agora, escutem bem essa, vem o segundo momento. Olha o segundo momento. Ele diz, leiam aí vocês o segundo momento, verso 3, leiam vocês mesmos, vai. Salmo 43, verso 3, como é que diz? Pronto, vamos ler comigo, todos dizendo após mim, bem forte, bem forte. Envia. Não, eu quero ouvir as mulheres gritarem: envia a tua luz e a tua verdade, para que faça o quê? E me levem. Pronto, vamos lá. Quem quer ir para o altar de Deus? Levante a mão, só quem quer ir para o altar de Deus. Diga assim comigo: eu quero. Mas você não vai para o altar de Deus sem palavra. Quando você pega essa palavra luz e verdade, elas são personificadas aqui. Alguns chegam a dizer que era Urim e o Tumim. Outros chegam a dizer que luz e verdade seriam dois anjos que guiavam. Outros chegam a dizer que era como se fosse a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Mas olha o que o salmista tem, olha para você ver o que é crença. Senhor, eu tenho um problema lá fora, eu tenho inimigo lá fora, eu tenho luta lá fora, eu tenho temor lá fora, mas me guia. Me guia. E eu pergunto aqui à igreja, ele queria ser guiado para onde? Ele queria ser guiado para onde, igreja? Ele queria ser guiado para 3 lugares.
Olhe para cá. Olhe para mim que eu já vou encerrar. Diga comigo 3 lugares. Diga comigo: Monte Santo, tabernáculo e altar de Deus. Quais eram os 3 lugares? Monte Santo, tabernáculo. Irmãos, eu não encontrei nenhum exegeta que pudesse explicar o que é ir ao altar de Deus. Eu não encontrei. Porque prestem bem atenção. O Santo Monte era o Monte Sião. Todos gostariam de ir para Sião, de Jerusalém, porque era o lugar onde Deus tinha escolhido. Todos sabem que o segundo momento é o tabernáculo. Esse tabernáculo Deus fez lá no deserto. Era portátil para expressar a presença de Deus. Era símbolo de Cristo que haveria de vir. João 1:18. 1:14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernáculo. O tabernáculo fala da presença de Deus. Então ele quer ir para a cidade onde Deus escolheu. Ele quer ir para a cidade aonde está o tabernáculo de Deus. Mas tem uma terceira etapa, o altar de Deus. Só que o altar de Deus hoje para os crentes é Jesus Cristo. Ele é o altar porque ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Mas o salmista, ele está dizendo: me guia para o teu altar. Quando ele fala de guiar para o altar, ele está dizendo: me mostra, Senhor, me envia a tua luz e a tua verdade. Só pode ir para o altar quem é guiado pela palavra de Deus. É preciso ter a verdade de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios 5:8, ele diz: antes vocês eram trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos da luz. A Bíblia diz em João 1: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João 1:4-5. Ou seja, o salmista está dizendo: eu quero ir ao teu tabernáculo, eu quero ir ao teu santo monte, eu quero ir ao teu altar. Mas quando ele diz eu quero ir ao teu altar, ele diz: me guia, me orienta, me ensina. Por isso que eu disse agora há pouco para os senhores e as senhoras: não é emocionalismo, não é joguinho de palavras. É muito fácil eu chegar aqui para vocês e dizer: Deus está aqui, agarra na mão dessa santa e profetiza. Não, a profecia é: busque a palavra, seja guiado pela palavra, seja avivado pela palavra. Deus não te leva para o altar com brincadeiras. Segunda Crônica 7:14. Se o meu povo que se chama, vamos lá bem forte, todos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, vamos bem forte, se humilhar, orar, se converter e buscar a minha, então eu ouvirei dos céus. Igreja que vai para a palavra. Tem irmã que diz: não só conta não tu ir para monte, os pés são teus. Eu não vou porque tem igreja para me orar. Porque Israel orava no monte quando não tinha templo. Depois que veio o templo, eles largaram um monte de mão. Está lá em Atos 3. Pedro e João subiam ao monte, era? Vamos lá, eles subiam para onde? Para o templo, porque agora já tinha templo. E aí no monte, não era só Israel que adorava em monte. Todas as nações antigas faziam culto dos montes. Aí eles oravam enquanto não tinha templo. Depois que veio o templo, aí eles concentraram a adoração no templo. Jesus disse que hoje nós podemos adorar em qualquer lugar. É assim ou não é? Mas ele diz: não deixeis a congregar. Nós temos que adorar junto. 1 Coríntios 14:26. Então olhe para cá. Tu pode ir para monte, tu pode fazer aviãozinho, tu pode fazer o que tu quiser. Mas se tu não passar pela palavra, a luz e a verdade,
vou logo dizer para ti aqui, não adianta não. Tem irmão, pastor Aziel, você já me convida porque vocês querem, mas eu só prego assim. Não adianta tu vir com gracinha, pastor, porque eu estou esperando o Espírito Santo falar comigo. Aqui a Bíblia está fazendo o quê? Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Eita, levanta a tua mão e dá glória, levanta a tua mão. Ela penetra até a divisão do espírito, da alma, juntas e medulas. Oh, aleluia. Irmão, olha para cá. Uma irmã que está lá na casa dela. Eu li um autor que ele diz que se tu pegar Gálatas 5,19, e se tu pegar e sentar, a irmã botou o arroz para cozinhar, pega a tua Bíblia e senta lá na tua cozinha, e pega uma caneta e diz assim: eu vou ver se eu tenho algumas obras dessa daqui. Aí tu começa: as obras da carne são. Aí tu vai: prostituição, não tenho. Não é isso? Adultério, não tem. Mentira, não tem. Inveja, vixe. Dia desse a irmã foi cantar, e eu também cantora, e aí, pode observar, toda pessoa que começa, irmão, veja bem, a irmã foi cantar ali, mas ela lá no finalzinho desafinou, já é invejinha. Vou lá dizer para você. Irmão, e o pregador? Foi bom, mas se eu fosse, já é a bichinha. Vocês entenderam? Irmã, e aquela fase do círculo de oração? Olha, eu podia não dizer nada, mas já é a bichinha. E olhe para cá, botar a mão na cabeça e fazer exorcismo não transforma. Olhar para a pessoa: suba aqui no monte, pega na minha mão, bate aqui, derrama azeite. Não funciona. A palavra de Deus, Jeremias 23:29, ela tem que entrar como um martelo que quebra. Eita glória, como a espada que corta. Quem quer palavra de Deus? Quem quer? Pega a tua Bíblia, levante ela, levante aqui nesse ginásio e grita comigo nesta manhã, diga: Senhor Deus, guarda-me com a tua palavra, corta-me com a tua palavra, me transforma pela tua palavra. Quer ir pro